louva a Deus, louva a Deus, ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, louva a Deus, ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome, louve então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome, louve então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Glória a Deus, glória a Deus, ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, estamos aqui mais uma vez para juntos prestarmos culto ao Senhor. É uma alegria termos este momento, ainda que separados fisicamente, mas estamos juntos em Cristo e nosso objetivo neste momento é adorar, exaltar e prestar culto ao nosso grande Deus. Vamos começar com a palavra de oração neste momento. Deus querido, Deus bendito, Tu és soberano, Tu és o Rei dos Reis. Obrigado, Pai, pela Tua graça bendita em nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos salvou por meio de Jesus Cristo, nosso grande e perfeito Salvador. Nós Te louvamos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todos os nossos pecados. E aqui estamos, Pai, neste culto para prestar honra e glória ao Teu santo nome. Então que o Senhor seja honrado neste momento, que tudo que façamos aqui possa subir ao Senhor como cheiro suave e agradável ao Teu nome, e que não a nós, mas somente ao Senhor toda a glória seja dada. Que tão somente o nome de Cristo, o nome de Jesus, o Filho de Deus, seja honrado neste lugar. E pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar. Olha para cada um, para a sua dificuldade, para a sua luta, e pedimos que o Senhor, pela Tua palavra, fale a cada coração. Abençoa-nos. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 115. Lerei aqui o texto, estou com a versão revista e atualizada, um salmo de louvor ao nosso Deus. Farei a leitura e, como sempre, peço que aqueles que puderem, que acompanhem também em suas Bíblias esse trecho da palavra do Senhor. Salmo 115, esta é a palavra de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo.
A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Esta é a palavra de Deus. Salmo 15 é um salmo de louvor ao grande Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome da glória. E há um grande contraste aqui entre os ídolos feitos por mãos humanas, que têm olhos, mas não ouvem, têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. E quão grande, quão tremendo, quão santo é o nosso Deus. E diz o texto bíblico que o Senhor nos abençoa. Esta é a nossa firme confiança. Convido agora a todos que nos assistem a adorar, exaltar o Senhor com o hino do nosso cantor cristão, hino bastante conhecido, hino 9, Santo, Santo, Santo. Deus é santo, Ele merece nossa adoração. Este é o nosso grande Deus. Que Deus nos abençoe. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formaste o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Queridos, faremos agora a nossa oração intercessória. Iremos colocar perante o altar de Deus a nossa luta, a nossa dificuldade. E, meus irmãos, este culto é para o dia 10 de maio, que é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. E também iremos agora interceder ao Senhor
de maneira especial pelas mulheres da nossa igreja, pelas famílias. E quero aqui, como pastor, dar uma palavra de gratidão ao nosso Deus, pelas mães da nossa igreja, pelas mulheres, pelo trabalho feminino, que é de fundamental importância para o bom andamento da igreja. Minhas irmãs, que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês. Deus sabe o trabalho, Deus sabe da luta, das dificuldades, e saiba que Deus tem olhado e tem abençoado as suas vidas. Como pastor, digo muito obrigado. Vamos agora orar ao nosso Deus. Senhor, aqui estamos novamente, e agora nesse momento a nossa oração intercessória, momento que temos tão importante, tão sublime, Senhor, e digo tão gostoso na Tua presença, em que podemos depositar aquilo que está em nosso coração de maneira especial, podemos interceder uns pelos outros. Eu creio que há pessoas que agora estão colocando a sua luta perante o Senhor, pessoas que estão talvez em choro, pessoas que estão passando dificuldades, talvez com lutas em relação à doença, em relação à saúde. Temos queridos nossos que têm passado lutas nessa área. Sustenta cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá a cura necessária, dá o tratamento, sustenta-os, não somente na parte física, mas também na parte emocional. Que a Tua vontade seja realizada em cada vida. Pedimos ao Senhor por aqueles que padecem dificuldades na área das finanças. Abençoa cada um, Pai, no seu emprego, na dívida a ser paga, na questão da justiça. Senhor, aqui está a nossa questão perante o Senhor, e declaramos que nós cremos no Teu poder, na Tua soberania. Também pedimos ao Senhor pelas famílias da igreja, agora especialmente nós louvamos a Deus pelas mulheres da nossa igreja, por aquelas que são mães especialmente. Obrigado por esse dia, Deus, e pedimos que Tua graça repouse grandemente sobre cada uma delas. Eu louvo ao Senhor pelo ministério feminino de nossa igreja, pelas irmãs que trabalham tanto e tão arduamente na obra do Senhor, que têm gastado a sua vida, seus dons, seus talentos, seus bens a serviço do reino de Deus. Que o Senhor abençoe a cada uma grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo, e que possamos juntos como igreja crescer na Tua presença. Pai, abençoa a Tua igreja de maneira especial nesse momento de isolamento, de distanciamento. Senhor, abençoa que o Teu rebanho não disperse, mas que possamos estar juntos, unidos no mesmo sentido, buscando ao Senhor. Concede nesse momento, Pai, piedade pessoal, familiar. Concede, Pai, que possamos fazer cultos domésticos. Concede que o Teu povo esteja junto, Te buscando. E sustenta-nos, Pai, no dia a dia. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, vamos ainda louvar ao Senhor com mais alguns cânticos, depois teremos nossa mensagem neste culto. Que o Senhor nos abençoe. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem Seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, para sempre exaltado o Seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem Seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Sua verdade
Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus irmãos, nossa mensagem desse culto está baseada em Marcos capítulo 12. Leremos do verso 18 até o 27. E como sempre, peço que aqueles que puderem, que também abram suas Bíblias
nesse trecho da palavra do Senhor, e acompanhe também durante a mensagem com a Bíblia aberta. Marcos capítulo 12, do verso 18 a 27, lerei na versão revista e atualizada. Esta é a palavra do Senhor. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Até esse trecho da palavra do Senhor, e antes de começarmos então nossa mensagem, gostaria que mais uma vez pudéssemos repetir o texto de Salmo 119, versículo 18, que assim diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, nossa mensagem hoje tem como tema o erro dos saduceus. Estamos em Marcos capítulo 12, e aqui nesse capítulo Jesus está em Jerusalém, na última semana do seu ministério terreno. Ele é interpelado 3 vezes por 3 grupos diferentes que lhe questionam 3 perguntas diferentes. O primeiro grupo que se aproxima dele é de fariseus e herodianos, que fazem uma pergunta política para Jesus. O segundo grupo é dos saduceus, cujo texto lemos agora há pouco, que faz uma pergunta religiosa para Jesus. E o terceiro grupo, o terceiro representante, é um escriba, no verso 28 até o 34 de Marcos capítulo 12, que lhe faz uma pergunta sobre a lei. Então, nessa mensagem, quero me concentrar aqui sobre esse questionamento que esse grupo de saduceus fazem a Jesus Cristo. Primeiramente, quem eram os saduceus? Os saduceus eram um grupo, uma seita religiosa dentro do judaísmo, e ela tinha algumas características específicas. Vou citar algumas aqui. Primeiro, eles não criam, ou melhor, criam apenas no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, ou seja, não criam no restante do Antigo Testamento, apenas naquilo que Moisés havia colocado, ou então dava uma autoridade menor aos outros livros do Antigo Testamento, mas criam então apenas no Pentateuco. Outra característica deles é que eles não criam na ressurreição. E aqui então há uma pergunta a respeito disso para tentar pegar Jesus em alguma armadilha ou deixar numa situação difícil. Então os saduceus também não criam na ressurreição. E também não criam nos anjos nem nos espíritos. Nós temos um texto em Atos em que Paulo está ali sendo julgado no Sinédrio, e para se livrar de uma condenação, de uma situação pior, ele fala: olha, estou aqui sendo julgado por causa da ressurreição dos mortos. E é uma desavença então entre fariseus, que embora legalistas, criam na ressurreição, e nos saduceus, que não criam na ressurreição. E diz lá o texto de Atos que os saduceus não apenas não criam na ressurreição, mas também nos anjos e também em espíritos. E interessante no texto é que Jesus, ao responder, nós já lemos aqui o texto bíblico, ele rebate essas 3 características, porque primeiramente ele cita o Pentateuco, ou seja, ele responde àqueles saduceus usando aquilo que eles criam propriamente. É um texto de Êxodo, capítulo 3, aqui quando Jesus fala, citando Êxodo 3:6, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então o texto Pentateuco usado por Jesus, ele pega a autoridade, a fonte de autoridade que eles tinham,
para rebatê-los. Ele também afirma a ressurreição, ao que eles eram contrários. E também Jesus, na sua resposta, cita os anjos. E os saduceus não criam, então, nem na existência dos anjos. Então, Jesus está rebatendo, está dando uma palavra contrária àquilo que eles acreditavam. Quero colocar aqui nossa mensagem, meus irmãos, em 3 partes. A primeira parte, falarei sobre o argumento, aquilo que os saduceus colocaram para Jesus Cristo. Depois falarei sobre as Escrituras. E, finalmente, falarei, então, sobre o poder de Deus. Porque Jesus rebate o argumento deles, citando as Escrituras e o poder de Deus. Ele fala: o erro de vocês não creem, não aceitam as Escrituras, nem o poder de Deus. Na primeira parte, vamos para o nosso argumento, aquilo que os saduceus colocam perante Jesus. Eles fazem uma pergunta para Jesus, e eles usam uma lei que vinha também do Pentateuco. Nós temos isso em Deuteronômio 25, 5 e 6. Lerei o texto. Essa era a lei do levirato. O que era isso? Deixe-me ler aqui no texto, como Moisés assim escreveu. Lerei na versão da NVI. Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Então, essa era a lei do levirato, em que o cunhado se casava com a viúva para suscitar descendência ao seu irmão que havia falecido. Nós temos também um exemplo disso no livro de Ruth, em que Noemi era judia, era casada, ela e o esposo e os filhos vão para Moabe. Lá em Moabe os filhos se casam, mas o esposo e os 2 filhos morrem. Então Noemi retorna com Ruth, uma das suas noras, para a terra de Judá. Lá então Boaz cumpre essa lei, de uma certa forma, e se casa então com Ruth, suscitando descendência àquela família. Mas o que os saduceus colocam aqui? Eles se utilizam de uma lei do Antigo Testamento, uma lei que vem do Pentateuco, no que eles criam, para tentar pegar Jesus em uma situação. Eles fazem um argumento falacioso, que é baseado em premissas erradas. Eles usam uma parte certa, que é a lei de Moisés, mas a utilizam de maneira errada. E depois Jesus irá responder isso, depois falaremos qual a resposta de Jesus em relação às Escrituras e também em relação ao poder de Deus. Mas nesse ponto, meus queridos, quero chamar a atenção de que também a igreja do Senhor, por vezes, é colocada em situações desse tipo. Nós somos desafiados pelas pessoas do mundo com argumentos que no fundo são falaciosos, parte de premissas erradas. E por que isso? Porque o mundo não aceita a autoridade da palavra de Deus. Nós tivemos há pouco tempo um movimento ateísta, chamado de Novos Ateístas, e 4 grandes homens lá se reuniram, que eram ateus, e colocaram palavras contra o cristianismo especificamente. O argumento colocado era mais ou menos o seguinte: a definição de Deus, segundo eles colocam, isso é algo normalmente aceito pelas religiões, especialmente pelo cristianismo, que Deus é totalmente bom e totalmente poderoso. E assim era colocado o argumento: se Deus é totalmente bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Então, com esse argumento, eles queriam provar que Deus, na verdade, era um mito, que Deus não existia. E como poderíamos, então, justificar essa questão do mal? Porque o mal existe sendo Deus totalmente bom e totalmente poderoso. Esse é um argumento talvez mais complexo, mas algo que a Bíblia nos coloca é que a ressurreição é a justificativa para os problemas, para as lutas que nós passamos hoje. Talvez não tenhamos um porquê claramente escrito, muita coisa passa pelos planos de Deus, mas nós temos uma justificativa que na ressurreição as lutas, as dificuldades, os choros, as lágrimas serão recompensadas por Deus. Nós temos Paulo em 1 Coríntios dizendo, por exemplo, olha, se nós passamos por lutas tremendas e não há ressurreição, então de fato não vale a pena viver.
Comamos e bebamos e amanhã morreremos, como já disse em uma outra mensagem. Também naquele capítulo ele fala que se não há ressurreição dos mortos, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E nós também temos em Apocalipse, também em Isaías, uma linda figura em que Deus fala que quando chegarmos à eternidade, Deus irá enxugar nossos olhos toda lágrima. Então a ressurreição, quando passarmos pela ressurreição e entrarmos na eternidade com Deus, as lutas, as dificuldades serão ficadas para trás e terão sido então justificadas pelo nosso Senhor. Meus irmãos, cuidado com conclusões parciais, erradas, que às vezes tiramos da palavra de Deus. Quando vamos definir algo, temos que ter então a noção do que a Bíblia como um todo diz a respeito daquele assunto. Porque não somente as pessoas no mundo podem fazer argumentos falaciosos, baseados em premissas erradas, mas muitas vezes vemos, até mesmo no meio evangélico, argumentos sendo colocados baseados em uma interpretação parcial, até mesmo simplesmente errada da palavra de Deus. Temos que olhar para a Bíblia como um todo, o que ela ensina sobre um determinado assunto. Continuemos nossa mensagem, quero partir para o segundo ponto, e aqui quero falar sobre as Escrituras, porque Jesus, ao responder a esse argumento errado dos saduceus, ele vai citar o erro deles, dizendo que o erro era justamente não crerem, não aceitarem as Escrituras Sagradas. Veja que fala aqui o texto de Marcos 12, 24. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiramente, quero falar sobre as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras para não errarmos. O mundo não conhece. Os saduceus tinham conhecimento intelectual sobre partes das Escrituras Sagradas, eles conheciam o Pentateuco, criam apenas o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, mas fizeram um argumento errado. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. E tenho que dizer claramente que muitas vezes o povo de Deus tem errado, porque não conhece a palavra do Senhor. Nós temos visto doutrinas erradas, temos visto os movimentos errados, temos visto movimentos legalistas, movimentos místicos, que não entendem de maneira correta aquilo que a palavra de Deus nos diz. E é de extrema importância que o povo de Deus conheça aquilo que Deus falou. Meus irmãos, nós só podemos conhecer Deus porque Ele se revelou a nós. E sabemos pela Bíblia que há 2 revelações do Senhor, uma pela natureza, que é parcial e incompleta, nos diz que Deus existe, nos diz que Ele é poderoso, que Ele é divino, mas é apenas um preâmbulo para a revelação pelas Escrituras Sagradas. Deus falou, e aquilo que Ele falou está aqui na sua palavra, na Bíblia, e o povo de Deus tem errado, porque não conhece as Escrituras Sagradas. Quero dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus. Nós temos isso em Timóteo, Paulo falando que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo moveu homens a escreverem aquilo que aqui está escrito. Então, em Pedro, em sua segunda carta, fala claramente isso, que o Espírito Santo moveu como um barco à vela é movido por um vento. O Espírito Santo moveu homens para que escrevessem aquilo que Deus falou, de tal forma que a Bíblia é para nós, assim cremos, a palavra de Deus. Há 2 características na Bíblia que são importantes, que temos citado sempre em nossa igreja. A primeira é que a Bíblia é inerrante, a inerrância da Bíblia. No último dia da Bíblia que tivemos, em 2019, nosso tema foi esse, a inerrância da Bíblia. E o que significa isso? Significa que a Bíblia, em seus manuscritos originais, não contém erros. Tudo que ela fala, de fato, é verdade. Esse é um ponto importante, assim cremos na inerrância da Bíblia. Mas há um outro ponto importante também sobre a palavra de Deus, que é a suficiência. A Bíblia não somente inerrante, mas a Bíblia é suficiente. E o que isso significa?
significa que tudo o que precisamos saber sobre a vida espiritual está na palavra de Deus, e somente na palavra de Deus. Não precisamos de nada mais além da palavra de Deus para nos dirigir nessa vida em relação a questões espirituais, a questões que são próprias deste mundo. Se nós lermos a Bíblia, não encontraremos nela a fórmula da equação do segundo grau. Não teremos isso. O que temos é aquilo que Deus revelou para nós sobre quem Ele é, sobre o seu caráter e o seu plano para a nossa vida. Então nós cremos na suficiência da palavra do Senhor, que ela, usada pelo Espírito Santo de Deus, nos dirige nesta vida. E Jesus respondeu ao argumento dos saduceus, baseando-se na palavra de Deus. Isso é algo muito interessante. E como já disse, ele usou Êxodo capítulo 3, versículo 6, para dizer, olha, vocês creem nesse trecho da Bíblia, e esse trecho da Bíblia diz isso, que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Jesus usou a Bíblia para responder esse argumento errado dos saduceus, assim como Jesus usou a palavra de Deus para rebater as tentações de Satanás lhe havia feito. Conhecemos bem o texto bíblico, há 3 tentações citadas ali, e nas 3 tentações Jesus rebate usando a palavra do Senhor. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Que esse versículo de Salmo 119, meus queridos, seja de fato o desejo do nosso coração, que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, esteja constantemente em nossas mãos, em nossa mente, em nossa boca. Nós precisamos aprofundar da palavra do Senhor. E eu sempre tenho dito à igreja, quão pouco essa geração tem se interessado pela palavra de Deus. O que dirige a sua vida, meu querido? São os cânticos, são músicas gospel, são cantores que têm algum certo tipo de doutrina? Isso não pode ser. Não somos dirigidos por líderes políticos, por ideologias, nós somos dirigidos pela palavra do Senhor. Olhemos, meus irmãos, para a palavra de Deus. Nós temos que rejeitar um cristianismo legalista, também temos que rejeitar um cristianismo místico, que não é dirigido para aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Caminhemos um pouco mais aqui no texto. Jesus não somente disse, o erro de vocês é que vocês não conhecem as Escrituras, mas também vocês não conhecem o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Estou na terceira parte aqui do texto. No contexto aqui que nós temos, meus irmãos, o poder de Deus é a ressurreição. Na ressurreição, nós temos o poder do Senhor. Veja o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Eu lerei na versão da NVI. Diz assim o texto: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à direita nos céus. Aqui nesse texto de Efésios 1, Paulo pede ao Senhor que a igreja seja iluminada pelo Espírito Santo e possamos conhecer o que é o poder de Deus. E Paulo fala em Efésios 1 que o poder de Deus foi manifestado em Cristo, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos e colocando-o à direita nos céus. Aqui está o poder de Deus. E sabemos pela Bíblia também, meus irmãos, que há 2 tipos de ressurreição. A Bíblia assim coloca. E quero ir agora para João capítulo 5, lerei os versículos 21 a 29, um texto um pouquinho longo, mas se possível também acompanhe a leitura em sua Bíblia. Veja como o Senhor Jesus fala aqui sobre a ressurreição e fala sobre 2 tipos de ressurreição. Lerei o texto, João capítulo 5, versos 21 a 29. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer.
Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha a primeira ressurreição agora no verso 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Vou continuar a leitura, mas vejam o que Jesus fala aqui. Chegaria um tempo, e já chegou o tempo, em que os mortos ouvirão a palavra do Senhor. Quem são os mortos aqui? São os mortos espirituais. É a humanidade que está morta nos seus pecados, como Paulo fala em Efésios capítulo 2. Diz a palavra do Senhor, Jesus falando aqui nesse texto, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, porque Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Sempre gosto de usar como exemplo, como ilustração aqui, a história de Lázaro, que estava morto já há 4 dias naquela gruta, e chega Jesus, pede para retirarem a pedra que fechava a entrada da gruta, e diz no texto grego 2 palavras: Lázaro, fora. E Lázaro, morto, ouviu a voz de Jesus, ouviu a palavra da vida, e ele, ressuscitando carnalmente, saiu. Esse exemplo de Lázaro acontece com qualquer ser humano que, ao ouvir a voz de Deus, crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e renasce, ressuscita de maneira espiritual. A primeira ressurreição que nós temos aqui é a ressurreição espiritual, que acontece quando cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas há uma segunda ressurreição. O texto continua a partir do versículo 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que ouvirem, os que estiverem nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, meus irmãos, chegará um tempo em que todos irão ressuscitar fisicamente, alguns para a ressurreição da vida, aqueles que estiverem em Cristo, porque pelas nossas próprias obras ninguém será salvo. Se olharmos para a nossa atitude, para aquilo que fizermos, mesmo atos religiosos, isso não é suficiente, não é mérito para a salvação. Quem é aceito por Deus é somente Jesus Cristo, e aqueles que estiverem em Cristo serão também aceitos pelo Senhor, e naquele dia ressuscitarão para a vida eterna. Mas também é uma ressurreição para a morte final, para a morte eterna, aqueles que não creram em Jesus, aqueles cujas obras não honraram o Filho, não honraram a Deus, irão também ressuscitar, como diz aqui o texto bíblico, para serem condenados. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo foi um fato histórico, e a nossa ressurreição será um fato real, verdadeiro, assim como é um fato hoje a ressurreição espiritual daquele que crê, que confia em Jesus como seu Salvador. Os saduceus não criam no conceito de ressurreição, tinham um intelectualismo árido. Alguns meses atrás, umas semanas atrás, em uma mensagem aqui em nossa igreja, citei um teólogo muito famoso do século XX, o nome dele é Paul Tillich. Ele chegou a ser professor de teologia em Harvard, tem um cargo muito importante, alguém reconhecido, alguém que influenciou de maneira definitiva a teologia no século XX. Em seu último sermão, quando aposentou lá em Harvard, ele escreveu o seguinte, que
não existia ressurreição futura. Era um homem inteligentíssimo, um homem reconhecido, um homem que escreveu um texto profundo, teológico, um homem que deu aula na faculdade, na universidade mais importante do mundo, mas não conhecia as Escrituras e não conhecia o poder de Deus. De nada adianta termos um intelectualismo árido, de nada adianta uma prosperidade material ou intelectual, se nós não nos prostrarmos perante Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo o seu poder. O texto aqui continua de Marcos capítulo 12, e Jesus, ao falar sobre a ressurreição, ele diz que quando as pessoas ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Nós temos a promessa que dita que quando ressuscitarmos, teremos um novo céu, uma nova terra, seremos um novo ser, um ser com um corpo glorificado. Esse corpo vai ressuscitar. Aqueles que morrerem irão ressuscitar um dia. Os crentes que estiverem mortos, naquele dia, quando Cristo voltar, irão ressuscitar em um corpo glorioso, para recebermos um novo céu, uma nova terra. Então, o que importa, a questão mais importante da nossa vida hoje, é se já somos uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos, o texto termina quando Jesus fala àqueles homens saduceus: vocês estão em um grande erro. Não era um erro pequeno, não era um erro mínimo, não era um erro sem importância, não era um erro sobre uma questão secundária, era um erro que sobre uma questão primordial, fundamental da nossa fé. Aqueles homens não criam na palavra de Deus, aqueles homens não criam no poder de Deus. São duas coisas fundamentais da nossa vida aqui neste mundo. E termino colocando para nós, primeiramente, como igreja. A igreja precisa caminhar crendo na palavra de Deus, e para isso precisamos ler e estudar a palavra de Deus. Precisamos crer no poder de Deus, aqui colocado como a ressurreição. Então existe sim um tempo em nossa vida em que cada ser humano precisa ter uma conversão pessoal íntima com Jesus Cristo, para no dia da ressurreição ressuscitarmos para a vida. E como sempre tenho colocado, meus irmãos, minha palavra final para aqueles que não são crentes no Senhor. Meus irmãos, eu creio que a graça de Deus está operando em nosso tempo. Eu pergunto a você que nos assiste neste momento: você já é um ressuscitado espiritualmente? Vocês têm a certeza no seu coração de uma vida eterna que somente Deus pode dar? Que o Senhor fale a cada coração de maneira especial, que caminhemos pela palavra do Senhor. Iremos agora ouvir um cântico que diz que Deus é soberano sobre todas as coisas, e retornaremos para a nossa oração final. Que o Senhor nos abençoe. Absoluto.
Queridos irmãos, Deus é soberano, Ele quer que nós o conheçamos como o único Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe essa igreja nesses dias, que o Senhor abençoe as mães especialmente nesse dia especial, que como igreja possamos caminhar de acordo com a palavra do nosso Deus. Oremos. Deus amado, obrigado por Tua palavra que é viva, que é eficaz, que o Teu povo possa conhecer cada vez mais o poder, o caráter, a palavra de Deus. Sustenta-nos, Pai, nesses dias difíceis que temos atravessado. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.